Fala aí, galerinha do nível 3. Vamos dar continuidade em nossas aulas, né? E hoje nós vamos falar estritamente de intervalos dissonantes. Lembrando que a gente vem aí falando desde o nível 2, na verdade desde o nível 1, sobre essa questão de intervalos, né? E em um outro vídeo eu já disse a importância do estudo disso. E na minha metodologia aqui eu separo isso em três níveis porque é um assunto que a gente tem que estar fazendo por várias etapas e também revendo sempre que possível, refazendo, revendo, porque quando você vai estudar harmonia, você chegar no ponto de estudar harmonia, a questão dos intervalos tem que estar super resolvida na sua cabeça. Porque quando você for estudar harmonia, a relação entre as notas aumenta, você vai ter mais 3 notas, 4 notas, quer dizer, isso a sua visão sobre intervalo já tem que estar bem melhorada, vamos dizer assim, tá bom? Então eu separei várias etapas, né? A gente viu lá no nível 1 que essa análise desse intervalo só pela coisa mais simples, que é a ideia análise dele, porque a gente chama de tons, né? Por quantidade de tons, que é a primeira ali que a gente tem que ralar. Depois no nível 2 eu falei especificamente sobre intervalos consonantes, né? Falei um pouco dessa questão aí da relação, né, entre os sons dissonantes, sons consonantes, o que é cada um, né? E no nível 2 nós estudamos especificamente esses intervalos, que são os consonantes, tá? E agora nós vamos estudar especificamente, diretamente, os dissonantes, tá? Então, vale a pena relembrar o que é isso, né? Lembra lá, dissonante, consonante? Bom, vamos dar uma relembradinha. Os sons consonantes, portanto, são sons que andam juntos, né? Que tem uma vibração que cabem perfeitamente, né? Um dentro do outro, tá? Que existe, portanto, uma, uma relação de perfeição nas suas vibrações, vamos dizer assim. Tá? Por isso eles chamam justos, né? Os mais consonantes a gente chama de justo. Até falei lá, por que o intervalo justo? Que é aquele que, como uma roupa, né? Que veste bem o corpo, né? Ou seja, um som vestindo bem o outro, andando perfeitamente em toda a sua silhueta, né? Como é que se fala? O seu desenho, vamos dizer assim. Eles andam perfeitamente, tá? Esses são os intervalos justos. E a gente viu que os justos são as oitavas, e as quintas justas, né? Não há possibilidade de haver terça justa, não existe, tá? Porque terça já é um intervalo que apesar de consonante, ele é uma consonância imperfeita, né? Então a gente chama as consonâncias imperfeitas de terça maior, terça menor, sexta maior e sexta menor. Portanto, todos esses são consonantes, como já vimos, né? Só relembrando. Existe um intervalo justo, que é a quarta, né, que a gente falou que ele é dúbio. É um intervalo dúbio, assim, de possíveis interpretações. Uma hora, em algum contexto, ele consonante, em outro contexto, ele dissonante, tá? E esse intervalo, a gente vai falar um pouquinho mais dele hoje também, um pouquinho mais pra frente, tá? Então, beleza. Tendo isso na cabeça, nós temos que entender então quais serão os intervalos dissonantes. Bom, os intervalos dissonantes serão todas segundas e todas as sétimas, maiores ou menores, tá? E todos os intervalos aumentados e todos os intervalos diminutos, tá? Todos esses intervalos são considerados na teoria de dissonantes, tá? Ok? E o que é um intervalo dissonante? É aquele intervalo que vai haver choque sonoro entre eles. Essa é uma forma de conceber a consonância. É a primeira forma, inclusive, né? Que é aquela que quando você ouve o som, né, a gente fala, opa, isso é um intervalo dissonante. Porque a relação entre essas duas notas gera o choque, né? Porque são sons que, lembra? Sons que se separam. Eles não cabem muito bem um dentro do outro, não tem uma relação perfeita matemática, por isso gera para a gente a ideia de conflito, né? É isso que vai acontecer, tá bom? Esses são os intervalos dissonantes. Portanto, existe uma outra consciência de intervalo dissonante também, que não é exatamente relacionada ao som, mas sim relacionada à ideia de notas diatônicas e notas não diatônicas, né? Então você vai ter uma escrita, por exemplo, um determinado tipo de intervalo, que a gente vai estudar melhor hoje,
que na escrita ele se presta como dissonante. Mas no som, às vezes, ele até pode ser um intervalo consonante. Ao exemplo, por exemplo, como exemplo, se você tiver um intervalo de quinta aumentada, que é enarmônico, quinta aumentada, enarmônica, ou seja, mesmo som de sexta menor. E quinta aumentada, quando você analisar o intervalo de quinta aumentada, você vai dizer que ele é dissonante. E quando você analisar ele escrito, por exemplo, vou dar um exemplo, um dó e um sol sustenido, é uma quinta aumentada, tá? E aí o som dele é esse aqui, ó. Certo? Agora, ele também, esse dó, e se eu escrever em vez de dó, sol sustenido, a gente tiver escrito dó e lá bemol, que é a mesma nota aqui, ó, sol sustenido e lá bemol, a gente pode perceber então que a análise dele já vai ser uma sexta menor, e sexta menor é consonante, tá? Então, isso também se expressa na escrita. Especificamente esse tipo de análise aqui. O som, ó, ele é aquele som que a gente já conhece de sexta menor. Agora, em alguns contextos da tonalidade em questão, do jeito que você estiver escrevendo, a nota que vai ser escrita é lá bemol e não sol sustenido. Né? Eu já dei alguns exemplos aí na aula de enarmônicos, né, e homônimo, tá certo? Ou seja, por exemplo, se eu estou na tonalidade de Ré bemol maior, vai aparecer em Ré bemol maior um Dó e um Lá bemol. Eu não vou escrever Sol sustenido na tonalidade de Lá bemol. Agora, se eu estiver na tonalidade de Mi maior, por exemplo, as notas que eu vou escrever são Dó e Sol sustenido, não Lá bemol. Não tem Lá bemol na tonalidade de Sol, tá? Então, em algum contexto de música, quando eu estiver escrevendo outras cadências secundárias, que aqui eu não vou poder explicar exatamente isso para vocês, mas que só para que vocês entendam que há possibilidade, vai acontecer sim. Eu estou em Dó, em Mi, eu posso fazer um acorde de Lá bemol maior. E esse Lá bemol maior ser um acorde que vai chegar no Sol, por exemplo, ou que vai chegar numa outra nota da tonalidade. Isso pode acontecer. E aí a escrita talvez seria o Lá bemol mais indicado. E aí eu vou entender essa nota como, né, esse intervalo aí como um intervalo dissonante que quer resolver, tá bom? Mas pense nisso, apesar do meu argumento aqui ser bastante difícil de você que está nesse nível entender tudo que eu falei agora, eu estou falando para que vocês, no futuro, possivelmente, assistam de novo esse vídeo e consigam entender isso que eu estou falando, tá? Porque vai gerar essa duvidazinha de, pô, mas como que um intervalo que é chamado de consonante, ele também pode ser chamado de dissonante, tá? Então, nós vamos ficar, infelizmente, dentro dessa possibilidade de uma explicação que necessita de um conhecimento maior para que você entenda, tá bom? Mas há a possibilidade. É importante que desde já você entenda que isso é possível, tá? Portanto, para que não haja também uma confusão e você fique assim, e agora, como é que eu penso? Como é que eu penso? Eu vou dar para você coisas muito pontuais, muito simples para você falar, isso é dissonante, isso é consonante. E ponto. Beleza? Então vamos de novo. Os intervalos dissonantes, que são os que a gente está estudando hoje, todas as segundas, seja a segunda maior ou a segunda menor. A exemplo, Dó, opa, desliguei, sempre, né? Um Dó e um Ré. Dó, Ré, isso é um intervalo de segunda maior, certo? O que é um intervalo de segunda maior? Veremos aqui, ó. A gente já viu lá no outro vídeo, né? Mas a gente dá uma revisada. Segunda com um tom será chamada de segunda maior, ó. E a gente vai dar essa nomenclatura para ela. Então, toda segunda que tem um tom será chamada de maior. E a segunda com meio tom, por consequência, vai ser chamada de menor. Lembra que todo maior decrescido de meio tom vira menor, certo? E é assim que a gente foi pensando. E tem aquela sequencinha, né? Todo maior, menos meio tom vira menor, menos um tom vira diminuto. E todo maior mais meio tom vira aumentado. Não foi assim a regra que a gente aprendeu? Isso vale para cá. Então perceba que a segunda maior com um tom, se você decrescer ela de meio tom, ela vira menor. Ó. Tá aqui, tá certo? E as dois modelos, ou seja, toda segunda, qualquer tipo de segunda, maior, menor, aumentada, diminuta, qualquer segunda será dissonante por natureza. Beleza? Entenderam isso? Gravem isso na cabeça de vocês.
A segunda, todo tipo de sétima também será dissonante, como a gente falou, tá? Então eu tenho aqui com uma sétima referência lá, que a gente já viu naquele estudinho que a gente fez antes, que a sétima maior é a sétima referência. Quanto que mede uma sétima maior? 5 tons e meio, ó. Está aqui, ó, toda sétima com 5 tons e meio será chamada de sétima maior, e a gente dá essa nomenclatura para ela, sétima Mzão, né? 5 tons e meio, todo intervalo maior decrescido de meio tom, menos meio tom, ele vira menor. Então eu tenho uma sétima menor, que vai ser a sétima com, melhor, sétima com 5 tons vai ser a sétima que a gente chama de sétima menor, tá certo? E tem uma outra possível sétima aqui, que é a sétima diminuta, né? Ou seja, tem sétima aumentada também. Qualquer intervalo aumentado diminuto vai ser dissonante, tá? Aqui eu estou pronto só aquelas que são mais usadas, vamos dizer assim, né? Que seriam as segundas maiores e menores, sétimas maiores e menores. E as suas medidas, porque a gente precisa decorar isso. Eu já até passei aquele esqueminha da escalinha lá na outra aula, né? Você decorar, né? Na escalinha ali a segunda maior, a terça maior. E a partir delas, acrescendo e decrescendo a meio tom, você vai ter as questões do aumentado, diminuto, menor, né? Usem aquela regrinha que ela funciona muito bem. Muito bem, então está aqui, né? Esses são os intervalos dissonantes aí, os mais comuns. E aí eu coloquei aqui, os intervalos considerados aumentados, né? Serão, seguindo aquela regrinha que a gente falou, da seguinte forma, ó. Todos os intervalos maiores e justos acrescidos de meio tom, esses são os intervalos aumentados. Então, por exemplo, uma terça maior, que mede 2 tons, que seria um Mi e um Sol sustenido, por exemplo, ela é uma terça maior, ele é um intervalo consonante, ó, Mi, Sol sustenido. Lembra lá? Consonância imperfeita, mas é uma consonância. Se eu acrescer meio tom, se eu fizer Mi e Sol dobrado sustenido, ó, ela já fica dissonante. Aí você está falando para mim assim, mas como fica dissonante? Eu estou ouvindo um som muito consonante. Aí é aquilo que eu expliquei, tá, gente? No som aqui, esse intervalo de Mi e Sol dobrado sustenido, ele realmente é consonante. Para o som agora, para a ideia do som, ele é consonante. Mas quando eu escrever ele desse jeito, eu escrever Mi e Sol dobrado sustenido, nós vamos considerá-lo como terça aumentada, tá? Porque é uma terça que tem 2 tons e meio. E isso, portanto, vai ser entendido como consonante na ideia da escrita e não agora no som, tá? Isso é um pouco confuso, eu concordo com vocês, né? Se alguém estiver falando assim, pô, mas isso é confuso, podia ser mais simplificado. E eu concordo com vocês, mas é assim que a teoria nos coloca, tá? E eu estou aqui para ensinar para vocês como pensar a teoria, tá? E depois, como você vai usar isso no seu dia a dia é diferente. Então, assim, eu aconselho vocês o seguinte, não ignorem isso, tá? Porque se você, por exemplo, você é um cara que está indo em direção à academia, buscar essas referências na academia, você vai encontrar esse tipo de coisa e você tem que saber classificar esse intervalo como terça aumentada, tá certo? E saber que essa terça aumentada vai ser considerada dissonante, né? Mesmo que isso aí a gente pode fazer a enarmonia disso, ou seja, Mi e Sol dobrado sustenido também é um Mi e um Lá. E Mi Lá é uma quarta justa. E quarta justa é um intervalo aí que a gente vai falar mais dela, que na sonoridade ela nos parece bastante consonante, não é? Então, isso é importante vocês entenderem, tá? Beleza? Então, todos aumentados e todos diminutos serão dissonantes, né? Isso é o que a teoria nos coloca. Beleza, então aqui Mi, esse exemplo aqui, tá aí o aumentado, depois a gente pode seguir em frente, ó. A quinta justa, por exemplo, que é um Sol e um Ré, né? Uma quinta justa, então a gente analisa esse Sol e Ré como quinta justa, tem 3 tons e meio, perceba, se você fizer a conta. Se você colocar meio tom a mais, ou seja, uma quinta com 4 tons, ela vai ser chamada de quinta aumentada, ao exemplo, por exemplo, de um Sol bemol e um Ré, né? Que é uma quinta que tem 4 tons. A gente chama essa quinta de quinta aumentada, tá? Então, Sol bemol e Ré. Ó, mais uma vez, você fala assim, pô, mas esse som é de sexta menor, eu já estou conhecendo, e ele é consonante. Você está dizendo que ele é dissonante. Mais uma vez, por essa questão aí
que eu acabei de dizer. Uma questão que não é mais pelo som agora, mas pela escrita, pelo jeito que se escreve. Tá bom? Bom, então, seguindo em frente, esses seriam exemplos, né, dos intervalos aumentados, ou seja, dá para fazer qualquer intervalo aumentado. Vamos dar um exemplo assim, você encontrou uma oitava, né, que tem 6 tons e meio. Você sabe que o intervalo de oitava justa, que é o intervalo mais, o padrãozinho, vamos dizer assim, que mais se usa, ele tem 6 tons. Se ele estiver com 6 tons e meio, quer dizer que ele é uma oitava aumentada. É bem simples, né? Ou outro intervalo maior, qualquer intervalo maior aí, que nem a gente já viu, por exemplo, um intervalo de segunda. O intervalo de segunda é maior, certo? Se ele tiver com meio tom a mais, por exemplo, segunda que a gente conhece, segunda maior tem um tom. Se esse intervalo de segunda tiver com um tom e meio, a gente chama esse intervalo de segunda aumentada, tá? Porque ele foi aumentado, ou seja, todo maior mais meio tom vira aumentado e todo justo também mais meio tom vira aumentado também. A gente já viu essa regrinha, mas estamos revendo, tá? E todos os aumentados são dissonantes, beleza? Muito bem. Seguindo em frente, nós temos aqui outros exemplos. Ó. Coloquei aqui, por exemplo, uma segunda com tom e meio, né? Será chamada de segunda aumentada. E a gente põe essa nomenclatura na hora da análise, segunda AOM. Quarta com 3 tons será chamada de quarta aumentada, porque a quarta que a gente conhece tem 2 tons e meio, lembra? Né? A quarta justa, que é a que a gente conhece, tem 2 tons e meio. Se ela tiver com 3 tons, e assim por diante. Ó. Sexta com 5 tons será chamada de sexta aumentada. A sétima com 6 tons será chamada de sétima aumentada. E a oitava com 6 tons e meio será chamada de oitava aumentada. Certo? Conseguiu perceber? Cada um desse intervalo com meio tom a mais vai virar aumentado. Beleza. Aí, os intervalos considerados diminutos são todos os intervalos menores e justos decrescidos de meio tom. Ou seja, aqui ele já parte assim, o justo com menos meio tom já vira diminuto. Agora, na questão do maior lá, eu ensinei na outra aula que você pega o maior como referência, um tom abaixo, você tem o diminuto. Aqui eu já estou falando que é a partir do menor, ou seja, se você conhece o menor, meio tom abaixo do menor eu tenho o diminuto. Tá certo? É sempre assim, beleza? Então, é bem importante você lembrar, todo justo menos meio tom, diminuto. E todo menor menos meio tom, diminuto também. Tá bom? Esses serão os diminutos. Então vamos aos exemplos. Ó. Uma terça menor, que é um Mi e um Sol. De Mi para Sol tem um tom e meio. Né? Ó, tá aqui, ó, um tom e meio, que é, no caso, uma terça menor. Se eu diminuir mais esse intervalo, então, pegar um Mi e um Sol bemol, descer esse Sol aqui para Sol bemol, eu vou ter o que a gente chama de terça diminuta. Terça menor é o intervalo consonante, lembra? É uma consonância imperfeita. A terça diminuta já vai ser um intervalo dissonante. Nesse caso aqui a gente nem tem problema, porque veja aí, ó, Mi e Sol bemol. O enarmônico aí seria Mi Fá sustenido, que seria uma segunda maior. Ou seja, terça diminuta e segunda maior são enarmônicos, mesmo som, nomes diferentes. E segunda também é um som dissonante, né? Então aqui não confunde, não. Tanto terça diminuta é dissonante, quanto segunda maior é dissonante também, tá bom? E a próxima, ó, quinta justa, né? Eu tenho uma quinta justa com 3 tons e meio, Sol e o Ré. Se eu diminuir esse intervalo para 3 tons, colocando um bemol no Ré, por exemplo, que poderia ser um exemplo, eu já tenho uma quinta diminuta. Esses são os exemplos, tá bom? Então é bem simples, né? É só uma continuação do que a gente já viu. E aqui tem alguns outros exemplos, ó. Uma segunda com 0 tons, ou seja, a segunda menor tem meio tom. Menos meio tom da menor vira diminuta. Ou seja, a segunda com 0 tons será chamada segunda diminuta. E a gente põe a análise assim, segunda dim. Uma quarta com 2 tons, ou seja, quarta justa, que tem 2,5 menos meio tom com 2, será chamada de quarta diminuta. A sexta com 3 tons e meio, sexta menor, que a gente conhece, tem 4 tons. Menos meio tom, ficam 3 tons e meio, é chamada de sexta diminuta. Tá? A sétima com 4 tons e meio, né, será chamada de sétima diminuta, e a oitava com 5 tons e meio será chamada de oitava diminuta. Então assim a gente fecha aí um ciclo praticamente de todos os intervalos possíveis. Na hora de você fazer uma análise de intervalo, numa harmonia,
ou numa música, para você falar coerentemente com o que você está vendo lá. Esse intervalo aqui, ele configura essa nomenclatura, uma sétima diminuta, descendente, né? Que tem o tipo de articulação que a gente também vê. Então, para que fique amarradão, entende? Para que fique certinho, para que você não faça um cálculo de intervalo sem considerar todas as coisas necessárias a serem consideradas. E além disso, ainda dizer algo sobre o caráter dele. O que é o caráter? Consonante ou dissonante, certo? Que é importante essa consciência aí para a harmonia. A gente vai ver isso nas aulas de harmonia, quem for fazer aula de harmonia comigo. Eu não vou dar aulas de harmonia aqui nesse canal, né? A gente vai fazer um canal separado. Eu estou buscando construindo meu curso de harmonia e logo logo vou dar notícias. Quem tiver vontade de fazer aulas de harmonia, a gente vai fazer em outra plataforma, tudo do jeito que pede o figurino, tá? Então, estejam atentos aí. E aí, seguindo em frente, ó, eu coloquei aqui dentro dessa listagem de intervalos sonantes e consonantes, apenas um intervalo não foi classificado, né? Como já tinha dito antes, que trata-se da quarta justa, 2 tons e meio. E aí eu coloquei essa informação aqui de que é o seguinte, a quarta justa, gente, apesar da sonoridade dela ser uma sonoridade muito consonante, ó, ela é um intervalo assim que, dependendo do contexto em que ela esteja, ela vai soar dissonante. Por exemplo, se eu tenho uma coisa de quintas e oitavas, ó, se eu tenho uma música que está muito assim, com sons mais puros, até terças mesmos, né? Até isso aqui, né? Aí quando a quarta aparece, ela pede resolução, ó. Ela cria uma certa dissonância. Então, assim, em contextos muito consonantes, onde os acordes ou as sonoridades que aparecem é muito a gente chama assim dos sons mais puros da série harmônica, que é a quinta justa, que é a terça maior. A quarta, quando ela entra, ela cria dissonância. Ela gera a ideia de vontade, a sensação de resolução. Por isso ela vai ser entendida nesse contexto como dissonante. Já num contexto muito mais dissonante, ou seja, com acordes com sonoridades mais tensas mesmo, né? A quarta, já em algum momento ela vai ser considerada, ou até mesmo coisas mais dissonantes ainda, né? A quarta, dentro de contextos assim, quando ela aparecer, ela vai ser o som que limpa, ó, tá vendo? Você tem uma coisa muito dissonante, aí ela vem e limpa o som fica limpo quando ela aparece. Então ela se presta, ou se ela se mostra consonante nessa hora. Então por isso que na história aí da teoria musical, da explicação, a quarta sempre ficou como uma coisa dúbia, tá bom? E é bem legal contextualizar também com a ideia da série harmônica, que é o que a gente vai ver logo à frente, aí nós vamos estudar a série harmônica, e você vai ver que a quarta justa não é uma nota, não é um harmônico de um som, tá? A gente já estudou um pouquinho lá no ciclo das quintas e viu que quando eu toco a escalinha de Dó, a nota Fá e a nota Si não pertencem à escala mais limpa do Dó, que seria a pentatônica, né? Essa nota Fá e essa nota Si entram na escala diatônica a partir de outras pentatônicas relacionadas ao ciclo das quintas anteriores, ao ciclo das quintas, o primeiro ciclo descendente e o primeiro ciclo ascendente, que é o que vão gerar aquela coisa que a gente falou da relação dos três mundos, lembra? Do mundo de Dó, do mundo de Fá e o mundo de Sol, que geram esse discurso que a gente chama de discurso tonal, que é importante. Então, essa escala está cheia, ela está composta dessas notas, do Fá, que vem do mundo de Fá, de um ciclo anterior, no ciclo das quintas, e o Si, que vem do mundo de Sol, que faz parte de um ciclo superior ou acima, né, no ciclo das quintas, para que o Dó, para a gente, fique como sonoridade de tônica, tá bom? Bom, então a quarta ela não vai aparecer aí, ela vai vir desse mundo, né? Ela vem de um outro mundo, ela compõe esse centro que a gente chama Dó, mas no fim ela faz parte do mundo de Fá, tá? E assim por diante, tá bom? Tá bom, gente? Então,
sempre para o ouvido e para algumas contextualizações, a quarta ficou com essa consideração do caráter mutável, vamos dizer assim, né? No momento de um jeito, no outro momento de outro. Beleza? E até coloquei aqui uma indicação do livro do Persichetti, né? Ó, que é a Harmonia do século XX. Coloquei a indicação aqui, quem quiser buscar essas informações vai ser legal. O livro do Persichetti é um livro moderno, fala de harmonia, né? Dessa harmonia já pensada no século XX, que engloba aí a harmonia tanto do ponto de vista atonal ou pós-tonal, como você queira chamar, né? Do pensamento schoenbergiano, do pensamento de todos aqueles caras que vieram depois, né? Que usaram então essa escala aí de 12 sons de forma mais livre e tal. E como pensar também uma coisa neoclássica, neorromântica, que é o uso dos arquétipos do classicismo, dos arquétipos do romantismo, mas com um procedimento atonal, né? Com um procedimento de sobreposição de tonalidades, sobreposição de modalidades e tudo mais. Isso é muito legal, que faz a gente enxergar de forma mais abrangente o estudo disso. Agora, isso que nós estamos vendo aqui está ainda, né, bem focado e bem colocado a partir desse pensamento, né, clássico, romântico aí da harmonia, porque é onde a tonalidade se expressa na sua essência, né, nesses dois períodos, tá bom? Mas isso também não quer dizer que na modernidade, que hoje, no nosso tempo, esse tipo de pensamento não seja usado. Até porque nós estamos estudando isso hoje. Eu estou aqui falando com vocês disso porque a música que se faz hoje, a música popular principalmente, está muito dentro dessas regras aí. Regras não, mas dentro desses moldes que a gente chama de moldes tonais do discurso musical. Beleza. Então, seguindo em frente, aqui eu tenho para finalizar na apostilinha, tem uma tabelinha aí com todos os intervalos possíveis, né, que você vai encontrar aí numa análise, ou seja, uma tabela geral de tudo aí, tá? Então eu começo lá com o uníssono, eu faço essa separação, ajuda. O uníssono, o que que é? O som, quando você tem uma nota só de ser tocado, duas vozes, quatro vozes cantando na mesma altura, no mesmo dó, por exemplo, certo? A gente chama isso de uníssono. E pense na palavra, a palavra uníssono, quer dizer unissom, um som só. Não pode ter dois sons, tá? Para eu chamar de uníssono. Tá? Então, o uníssono vai ser um intervalo super consonante, não tenho o que dizer, certo? E ele tem 0 tons de distância, porque é a mesma nota, certo? Então a gente parte daí, beleza? Tem um que eu não coloquei aqui, eu esqueci de colocar aí na apostila, mas vocês insiram aí. Que é quando, por exemplo, eu tiver uma nota escrita assim, Dó e Ré dobrado bemol. Quando eu tiver Dó e Ré dobrado bemol, repare que eu tenho um Dó e um Ré, certo? Isso é uma segunda... Ah, não, tá aqui. Esse tá aqui, desculpa. Tá aqui já. Que é uma segunda dissonante, que é a segunda com 0 tons. O que eu quero dizer é quando você tem, por exemplo, um Mi bemol e um Mi B quadro escrito. Mi bemol, Mi B quadro. Imagina isso, pelo jeito que a gente aprendeu. A primeira coisa é fazer por graus. Por graus ele tá ali no mesmo grau. Eu vou chamar isso de uníssono? Eu não posso chamar de uníssono porque Mi bemol e Mi B quadro são sons diferentes. Olha só, Mi bemol, Mi bemol e Mi B quadro, Mi natural. Eles têm uma distância de meio tom entre eles, então eles não são o mesmo som. Porém, por graus, eles são a mesma nota. Como é que eu chamo isso? Eu não posso chamar de uníssono porque não é o mesmo som. Então a gente chama de primeira aumentada. Por que primeira aumentada? Porque o uníssono é um som justo, vamos dizer assim, um som mais justo que tem, não tem que dizer do uníssono. E ele está aumentado, meio tom. Se ele ficou aumentado, então ele vai ser uma primeira aumentada. Esse tipo de coisa pode acontecer numa prova. Você que está aí buscando esse conhecimento para ir para a academia, você pode cair numa dessa, tá? Então fique esperto. Use a regrinha que eu ensinei, que nunca vai dar problema, aquela regrinha lá, né? Todo intervalo justo ou acrescido de meio tom, ele vira aumentado. Eu só não posso chamar de uníssono aumentado, porque uníssono é um som só. Então eu chamo de primeira, intervalo de primeira aumentado. Beleza? Bom, seguindo em frente aqui, então eu teria aqui todos os tipos de segunda. Quais são os tipos de segunda que eu tenho? Lembra que a segunda maior é a referência.
Segunda maior, ela é dissonante, esse é o caráter dela. E ela mede um tom. Se eu acrescer ela de meio tom, eu vou chamar ela de segunda aumentada. Tá bom? Se eu decrescer ela meio tom, eu vou chamar ela de segunda menor, do jeito que está aqui, ó. Ou seja, um tom menos meio fica com meio tom só. Então, essa é uma segunda menor. E a segunda diminuta vai ser aquela que vai ter zero tons. Então, eu tenho quatro tipos de segundas, né? E todas elas são dissonantes, ó. Tá aqui. Não existe nenhuma segunda consonante, tá? Vamos para as terças. A terça que eu conheço como referência, que não ensinei no vídeo lá, é a terça maior, tá aqui. E ela é consonante. E ela mede dois tons. Se eu tirar meio tom, eu tenho uma terça menor. E a terça menor ainda é consonante também. E se eu tirar meio tom mais uma vez, fico com um tom. E com um tom eu vou ter uma terça diminuta, que é um intervalo dissonante. Lembra que todo intervalo diminuto e aumentado são dissonantes, tá certo? Muito bem. E aí, se eu tenho a terça maior e acresço meio tom, eu vou ter uma terça aumentada, tá? E a terça aumentada é dissonante por natureza. E aí, chegamos à quarta. Tenho três tipos de quarta. A quarta justa, que é aquela que tem caráter variável, lembra? Que a gente falou, ela tem um caráter variável. É assim que a teoria nos ensina. E ela mede 2,5 tons. Com mais meio tom, eu tenho 3 tons, que a gente vai chamar de quarta aumentada. É dissonante, né? E aí o Persichetti coloca lá também como um intervalo neutro. E isso eu não vou discutir agora aqui, porque acho que vai ficar demais. Mas quem quiser ter uma, um entendimento maior, busca o livro do Persichetti aí. Tá aí, né? Já mostrei o nome e tudo mais. Agora, ele é dissonante. No contexto tonal, quarta aumentada, dissonante, tá bom? E ela mede 3 tons. É o famoso trítono também, como muita gente chama. Por que trítono? É o intervalo de 3 tons, trítono, tá? Então, quando alguém fala, esse é o trítono, a pessoa está falando do intervalo de 3 tons. Que pode ser tanto uma quarta aumentada quanto uma quinta diminuta. Tá aqui, 3 tons os dois, tá vendo? Muito bem. Aqui, então, a quarta diminuta vai ser a quarta com 2 tons e assim por diante, né? Segue a mesma coisa. O mais importante é você ter uma noção de que isso se organiza aqui, de que não passa disso. São só essas formas de. É bastante coisa, mas ao mesmo tempo não é infinita, né? Porque quando a gente estuda intervalo, parece que é uma coisa infinita, né? Que não vai ter fim. Bom, quintas. Bom, a quinta justa, que é a quinta central, né, aquela referência, ela é consonante, como já uma consonância máxima, né, tanto que ela é justa, tem o nome de justa, e ela mede 3,5 tons. Menos meio tom, vou ter uma quinta diminuta com 3 tons, e mais meio tom, vou ter uma quinta aumentada com 4 tons. Tanto a diminuta quanto a aumentada são dissonantes, tá bom? As sextas. São 4 tipos de sextas possíveis. A sexta maior, que é consonante, né? E ela mede 4,5 tons. Se eu colocar um meio tom a mais, eu tenho 5 tons. E vou chamar essa sexta de aumentada. Sexta aumentada, que vai ter o caráter dissonante. E a sexta maior consonante, como a gente já sabe. A sexta menor também é consonante e mede 4 tons. Por quê? Meio tom a menos da maior. E a sexta diminuta, tem caráter dissonante, ela mede 3,5 tons, certo? Ou seja, um tom abaixo da maior ou meio tom abaixo da menor, tanto faz. Você que escolhe aí como é que você vai pensar, né? E sétima. A sétima nós temos 4 tipos também, sendo a sétima maior a nossa referência. E lembra que sétima não existe sétima consonante, todas as sétimas são dissonantes. Né? Lembrando lá que nessa aula nós estamos falando de intervalos dissonantes. Então, todas as segundas e sétimas são dissonantes. Não existe nem segunda e nem sétima consonante. Tá? Então, a sétima maior é dissonante e ela mede 5,5 tons. Se eu aumentar para 6 tons, ela vai passar a ser chamada de aumentada. Se eu diminuir para 5 tons, ou seja, menos meio tom, eu vou chamar ela de menor. E se eu diminuir para 4,5 tons, eu vou chamar ela de diminuta. Tá? Depois as oitavas. A oitava justa, que é a nossa referência máxima, ela é consonante, é a consonância, uma das primeiras consonâncias ali, a mais consonante de todas. Ela mede 6 tons, tá bom? E se eu aumentar meio tom, ela passa a ser uma oitava aumentada, e se eu diminuir meio tom, ela passa a ser uma oitava diminuta. Ambas, oitavas diminuta e aumentada, são consideradas dissonantes, tá bom? Beleza? Bom,
É bem importante vocês entenderem que o que se expressa na análise do intervalo não é só a quantidade de tons, mas a análise por graus. Porque vocês já podem perceber então que a gente vai ter um monte de intervalos que tem as mesmas quantidades de tons. Né? Ó, 3 tons e meio. Eu tenho uma quinta justa com 3 tons e meio e tenho uma sexta diminuta que também mede 3 tons e meio. Tá? Então, assim, e a sexta diminuta é dissonante e a quinta justa é consonância justa, né? É uma consonância perfeita, ela é justa. Então, assim, tem coisas que se expressam somente na sua escrita, não na sonoridade. Aí você pode estar perguntando assim, mas quando eu for ouvir isso, como é que eu sei o que eu vou escrever? Aí eu sempre falo isso, você tem que estar como é que fala? Relacionando ao tom que você está. Em que tonalidade você está? Né? E aí você vai saber que aquela nota que está ali, você está escrevendo, se ela vai ser um sol sustenido, se ela vai ser um sol dobrado sustenido, dependendo da tonalidade. Por isso o entendimento do intervalo é importante, mas entender tonalidade e saber depois outras regras de você usar, por exemplo, notas só da tonalidade, ou quando você for usar notas cromáticas, que são notas fora da tonalidade, que a gente vai ver no nível 4, você saber como grafar a nota mais não certa, mas o ideal para que fique dentro dessas lógicas que nós estamos aprendendo, tá bom? Então, todas essas dúvidas vão se sanar aos poucos. Eu não vou conseguir sanar a sua dúvida agora. Por que disso? Por que isso não pode ser mais simples? Por que isso tem que ser assim? Porque é aos poucos que as coisas vão fazendo sentido, tá bom? Mas nós chegaremos lá, até o nível 4, tudo isso vai fazendo sentido aos poucos. Muito bem. Vocês repararam que algumas aqui eu coloquei um sinal aqui de asterisco, né? Tá vendo? Aqui na sétima aumentada, na sexta diminuta, aqui na segunda diminuta, segunda aumentada. Coloquei aqui uma observaçãozinha. Esses só soarão dissonantes dentro de um contexto diatônico, que é o que eu estava falando, e recebem esse caráter como mera classificação teórica. Seus enarmônicos serão mais relevantes, ou seja, a música popular, por exemplo, raríssimas vezes você vai ver o cara escrevendo isso aqui, uma sexta diminuta. O que seria uma sexta diminuta? Um dó e um lá dobrado bemol. O cara não escreve, raríssimas vezes ele não vai escrever lá dobrado bemol, ele já vai escrever dó e sol. Entende? Porque é o que fica mais fácil para ler e tudo mais. Só que a leitura é uma coisa, agora a análise é outra, gente. Às vezes você tem que fazer, o cara escreveu dó e sol e você tem que falar, puxa, mas não está fazendo sentido esse dó e sol aí. Ah, não, esse sol na verdade é um lá dobrado bemol, porque ele é a sétima diminuta de um acorde diminuto, sei lá, por exemplo, entende? Coisa do tipo, aí você vai entender que aquele é um acorde dominante, a gente vai falar dessas coisas. Aí você fala, ah tá, e agora faz mais sentido. Então, para análise, essas enarmonias podem até fazer mais sentido. Para escrita, para leitura, para quem está querendo só ler, talvez não faça sentido nenhum. Por que o cara não escreveu logo sol, fica escrevendo lá dobrado bemol, entende? Então tem esses dois vieses aí que ficam brigando, né? O músico que é intérprete, ele não entende o uso desses dobrados bemóis, dobrados sustenidos, essas coisas todas. E o músico que vai para o lado da análise, que quer entender, ele fala, poxa vida, não faz sentido essa nota aqui sem ser dobrado bemol, você entende? Então, assim, eu estou querendo só contextualizar para que vocês entendam que tudo isso que a gente aprende, esses sextas aumentadas, tudo isso tem um porquê, tá? E uma das coisas importantes na formação de todos os músicos é a análise, né? Não é só o intérprete, tocar, interpretar, mas também saber analisar. Para que serve analisar? Para você entender o que você está fazendo, né? Você pega uma partitura, uma música, você entendeu qual foi o pensamento de quem criou aquilo, qual foi a lógica que está implícita ali naquela coisa. Então, a análise é imprescindível, tá? Ainda assim, argumentando em direção a isso, qualquer curso de teoria de música, né? Qualquer curso de música que você for fazer numa instituição que seja séria, que leve isso a sério, você vai sempre começar os seus estudos de teoria e eles vão indo em direção à ideia da análise. Vão caminhar você para a percepção do ouvido, mas também para a análise, para você entender o que está sendo feito, tá bom? Então, entendam isso, é bem importante que vocês dêem a atenção necessária para esses detalhes. Beleza? Muito bem, gente. Então,
Esses são a forma da gente analisar. Agora, no fim, no ouvido, aqui eu dei alguns exemplinhos para finalizar, né? Por que você, dessa questão de quando falar, por exemplo, que isso daqui, como eu vou analisar esse intervalo aqui, Ré e Fá dobrado sustenido. Aí o cara que ouve Fá dobrado sustenido, ele fala, não, isso é um Sol, então Ré e Sol, ele já analisa assim, não, isso aqui é Fá dobrado sustenido, então Fá dobrado sustenido vai dar 2,5 tons. Aí ele fala, não, 2,5 tons é uma quarta justa. Aí ele põe quarta justa. Tá errado, né? Já ensinei lá desde o começo. Não faça assim. Faça por graus primeiro. Ó, Ré e Fá é uma terça. É terça, nunca vai ser quarta, Ré e Fá. E aí depois você vê, mas é uma terça com 4,5 tons. Aí você vai lá na tabelinha, você vai ver que terça maior tem 2 tons. E se ela tiver com 2,5 tons, ela vai ser chamada de terça aumentada. Então está aqui, ó. É isso que eu estou explicando aqui, só para que vocês não se percam ainda, né? Eu já ensinei desde o começo para vocês fazerem certinho agora. Primeiro faça por graus, sempre, tá? Para não ter problema. Depois veja os tons e veja qual vai ser a nomenclatura que você vai dar para ela. Bom, vamos fazer uma recapitulação. Quais são os intervalos dissonantes, então? Que essa é a aula de intervalos dissonantes. São todas as segundas e todas as sétimas. E todos os intervalos aumentados e todos os intervalos diminutos. Isso na escrita. No som, olha só, gente, no som, quando você ouvir um som, por exemplo, como esse aqui, ó, isso aqui é uma segunda menor, tá? Ela pode ser reescrita como uma primeira aumentada? Pode, como eu já expliquei. Mas no ouvido, a gente vai no mais óbvio. A gente não vai fazer isso é uma primeira aumentada, porque eu não estou vendo nada escrito. Então, qual é o intervalo mais óbvio aqui? Uma segunda menor. Isso é uma segunda menor. Intervalo de meio tom, certo? Segunda maior. Percebam que esse intervalo é realmente extremamente dissonante. Então, segundas, todas as duas, as mais comuns, que são a maior e a menor, as mais usadas, elas são dissonantes, certo? Depois a gente viu que a sétima é dissonante. Isso aqui é uma sétima maior, ó. Que seria um Dó e um Si natural. Percebam o caráter dissonante que ela tem, ó. Né? E a sétima menor também, que é outro tipo de sétima. Bastante usado, ó. Certo? Que é um Dó e um Si bemol que eu estou tocando aqui. Dó, Si natural, sétima maior. Dó, Si bemol, sétima menor. Esses dois intervalos são dissonantes. Na sonoridade já. No som a gente percebe a dissonância deles, tá bom? Então, quando você estiver ouvindo, a gente vai fazer exercício de percepção, não vai ser agora. Eu vou criar uma outra playlist só de percepção para a gente estudar a percepção, tá? Mas você tem que estar ouvindo e perceber esse caráter, né? Ó, é dissonante pelo som. E eu vou chamar isso aqui de oitava diminuta? Não tem necessidade. Eu vou no mais comum. Qual é o mais comum? Sétima maior. Isso daqui, uma sétima menor, tá? Então, os intervalos dissonantes mais comuns para o ouvido são segunda menor, segunda maior, sétima maior e sétima menor, ou seja, segundas e sétimas. Os outros que vão pintar, por exemplo, quarta aumentada. Uma quarta aumentada, ela aparece bastante, que seria um Dó e um Fá sustenido, por exemplo. Ó, tá? Quarta aumentada, que é enarmônico de quinta diminuta. Então, quando a gente ouve esse intervalo aqui, muita gente fala assim, isso é a quarta aumentada, ou é a quinta diminuta. Na hora se não está escrito, tanto faz, um dos dois. Você pode dizer, isso é uma quarta aumentada e isso é uma quinta diminuta, tá? Porque não está escrito, você está só ouvindo o som, tá bom? Outro intervalo que vai aparecer bastante na percepção é... Deixa eu ver aqui se eu já fiz todos possíveis. Isso mesmo. Não, eu já fiz todos possíveis. Então, esses são os intervalos que no ouvido vão mais soar dissonante, ou seja, as sétimas e as segundas e a quarta aumentada ou quinta diminuta. O resto é, por exemplo, Dó, Ré, Dó, Mi, bemol, terça menor,
terça maior, que é Dó, Mi natural. Depois quarta justa, que é o intervalo de Dó, Fá. Depois quarta aumentada, ou quinta diminuta, que é Dó, Fá sustenido. Depois Dó, Sol. Dó, Sol é a quinta justa. Depois Dó e Lá bemol, sexta menor. Ó. Tá? Depois Dó e Lá natural, sexta maior. Depois Dó e Si bemol, seria uma sétima menor. Dó e Si natural, que é a sétima maior. E Dó, que seria a oitava justa. Então a gente cumpriu aí as 12 notas, né, dentro da relação Sol com Dó, que aí a gente pode transpor isso para qualquer lugar. Mas sempre vai ter isso. Então, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada ou quinta diminuta, quinta justa, sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior e oitava justa, tá? Ou seja, na percepção, quando a gente vai trabalhando a percepção, são só esses nomes que vão aparecer. Não vão aparecer outros, tá? Agora, na escrita, não. Na escrita tem todos aqueles caras lá. Beleza? Acredito que aqui já deu, né? Bom, gente, então, exercício para fazer aqui. Análise, né? Muito importante. Analise os seguintes intervalos dissonantes. É a mesma coisa que a gente já vem fazendo, só que agora especificamente com intervalos dissonantes. Tem que fazer bastante, tá? A gente até já fez aí uma aula, né, que eu passei aí no exercício anterior. Mas intervalo a gente tem que fazer sempre, muito, tá? Tem que fazer bem, que nem eu falei. Então a gente tem que estar mantendo, fazendo intervalo, escrevendo escala, para não esquecer, para ficar fácil. Então tá aqui, é só analisar, né? Coloque lá aquilo pelos 3 âmbitos lá da análise, como a gente aprendeu, e faça o cálculo direitinho, né? Não confunda lá, faça por graus primeiro, depois por tons, depois por tipo de articulação. Aqui é o mesmo exercício, só que agora um pouquinho com algumas notas um pouquinho mais chatas de pensar, dobrados bemóis, dobrados sustenidos e assim por diante, tá? Terceiro exercício, complete o intervalo pedido, ó. Tem um Fá natural, tá pedindo uma quinta aumentada ascendente. Aí, pô, se você tem um Fá, quem é a quinta de Fá? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, beleza, Dó. E coloca a notinha Dó. Aí você tem que deixar ela aumentada, você vai ter que usar um acidente para deixar essa quinta aumentada. E assim por diante, né? A gente já fez esses exercícios aqui. E aí é só refazer. Fiquem atentos com o tipo de articulação, alguns sons ascendentes, ó. Aqui é ascendente, aqui é descendente, aqui é harmônico, fique esperto. Ah, mas quando eu faço harmônico, eu faço a segunda para cima ou para baixo? Tanto faz, tá, gente? Harmônico, você que escolhe, ou para cima ou para baixo. Né? Beleza. Então, quarto exercício, completa o intervalo pedido, a mesma coisa de cima, com um pouquinho mais de dificuldade. E aqui, um exercício já com a ideia, 2 exercícios com a ideia melódica. Analise os intervalos melódicos que compõem o trecho de Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, né? Que é aquela música. O que eu quero? Eu quero que você me diga, de Dó a Ré, qual é o intervalo que tem? Depois de Ré para Mi, um por um, sabe? De Mi para Sol, depois de Sol para... Analise isso, porque isso é importante para vocês entenderem melodia mais para frente. O que é próprio das melodias, né? Que a gente vai falar, no fim eu falei que os intervalos é para chegar no estudo da harmonia, e quando a gente fala harmonia, é importante a gente entender uma harmonia expandida, né? Que não é só a harmonia dos acordes, mas na melodia tem uma relação harmônica entre quando eu saio de uma nota e vou para outra também, né? Ou seja, harmonia agora no sentido da combinação dos sons, né? Então, analise os intervalos que compõem essa melodia e percebam isso, né? Que vai ter intervalos variados. Mas tem um intervalo aqui que é recorrente, que aparece mais do que os outros, né? E aqui no Luísa do Tom Jobim também, ó. Não esqueçam de observar a armadura, tá, gente? A armadura de clave faz diferença na análise de intervalos. Lembrando que aqui nós temos as notas da tonalidade em questão e temos alguns acidentes ocorrentes aqui que a gente vai chamar de cromatismos. A gente vai ver isso no nível 4, tá? Mas considerem cada intervalo a partir da armadura de clave e dos acidentes ocorrentes. Beleza? Eu acredito que não necessite mais explicações. Próxima aula a gente começa com série harmônica, ok? Muito obrigado e até a próxima semana.
Façam os exercícios, hein? Valeu!